E última pergunta. Paciente de 1 ano e meio, deficiente visual. Como utilizar a integração sensorial? Então, primeiro a gente pensa o quê? A criança ter uma deficiência visual não é um indicativo de que ela precisa de integração sensorial, tá? Você não falou ali que tipo de deficiência visual que ela tem, se é uma criança com cegueira, se é uma criança com baixa visão, se é uma deficiência visual cortical, né, uma dificuldade de percepção visual. Então, eu não sei exatamente que tipo de dificuldade que essa criança tem visual, e nem é a minha praia entender tudo de deficiência visual, porque já tive algum contato, mas assim, não é a minha área de estudo principal. Tem a Michele, terapeuta ocupacional aqui de Florianópolis, eu não me lembro agora de cor aqui o perfil dela. Michele, se você tiver aí, coloca aí o seu, dá um oi aí pra galera te enxergar. Ela entende muito da questão visual e ela trabalha com isso, enfim, né, com essa questão de reabilitação visual. Nem sei se é exatamente isso, reabilitação visual. Mas se alguém tiver interesse de conversar com ela, de saber quem é, manda um direct depois pra gente que a gente pode passar o perfil dela pra vocês conversarem. Tá, mas então esse é o primeiro ponto. Não significa que, porque uma criança tem uma deficiência visual, ela vai precisar de uma intervenção da integração sensorial, tá? Então, minha pergunta pra você é, você conseguiu identificar nessa criança de 1 ano e meio algum sinal que te diga que ela tem um problema de integração sensorial? Nessa idade, a gente não consegue submeter a criança a testes padronizados, mas a gente tem até aqui na página alguns posts que falam de integração sensorial em bebês e em crianças pequenas. Então, se você quiser dar uma procuradinha ali, dar uma olhada ali no vídeo, que tem sinais dizendo são sinais que dizem de disfunção em crianças menores, em crianças pequenas e bebês, tá? Tem disfunção que indica tanto problema de praxis quanto problema de modulação. Dá uma olhada lá e vê se você identifica algum desses sinais nessa criança, tá? A gente sabe que as crianças com uma dificuldade visual, elas podem ter problemas em alguns aprendizados, principalmente da parte motora, porque elas não têm um feedback visual para aprender. E aí elas vão utilizar muito mais do tato, enfim, de outros sentidos para compensar essa dificuldade, tá? Mas isso não necessariamente indica uma necessidade de intervenção utilizando a integração sensorial, tá? No meu ponto de vista, se você não identificar nenhum desses sinais que eu te falei ali, né, que indicam questão de problema de modulação, de praxis em bebês e crianças pequenas, pense de repente, converse com a família, e pense de repente numa intervenção mais voltada para a estimulação sensorial, né, para a estimulação essencial mesmo para essa criança, para ela ter vivência, porque a visão, algumas vezes ela vai limitar, né, não sei o nível, como eu falei, de deficiência visual dessa criança, mas ela vai limitar essa exploração do ambiente. Então, pense de que formas que você pode oferecer, oportunizar experiências para essa criança, mesmo sem a visão, tá? E aí vá trabalhando muito em conjunto com a família, no sentido realmente de conseguir garantir a independência dessa criança, mesmo sem a visão, tá? Mas do meu ponto de vista, a menos que você tenha identificado algum sinal de disfunção de integração sensorial nessa criança, talvez seja um trabalho mais para a estimulação essencial mesmo, né? Para a estimulação precoce, aí você vai trabalhar em outro viés com essa criança, tá bom?